Você já se perguntou por que algumas empresas conseguem ter resultados incríveis na internet enquanto outras sofrem para atrair um cliente? Bom, nesse vídeo eu vou te explicar como vender serviços pela internet. E mais do que isso, eu vou direto ao ponto, sem enrolação nenhuma, para que você entenda o mais rápido possível e consiga aplicar ainda hoje. Muitas empresas elas não levam em consideração, porém, o primeiro ponto em que você tem que analisar dentro do seu negócio é o nicho. Isso parece ser um pouco redundante, porque muitas pessoas falam isso na internet e talvez você já tenha ouvido. Porém, você não vende para todo mundo. Isso não é nenhum problema, porque afinal você precisa entender melhor possível uma pessoa, melhor possível o seu público, para aí sim oferecer para ele exatamente o que ele quer. Na verdade, o nicho é só uma estratégia para conseguir persuadir uma determinada pessoa mais fácil, porque se você souber o problema dela, fica muito mais simples de persuadir. Bom, e a primeira coisa que você precisa levar em consideração são algumas características. Por exemplo, imagina que você trabalha num formato B2B, ou seja, empresa que vende serviço para outra empresa. As coisas que você precisa analisar são as seguintes: quais são os maiores problemas nesse público e o que você consegue ajudar ele na questão do serviço que você está oferecendo. Porque é muito simples você falar que atende todas as empresas, mas cada empresa, cada negócio tem uma situação e uma dificuldade exclusiva. E se você for exclusivo para resolver aquela dificuldade, você pode atingir um nicho específico. Por exemplo, imagina que você trabalhe com treinamentos. Qual é o tipo de empresa que você pode oferecer o seu tipo de treinamento ou o seu serviço para que eles comecem a ter mais resultados? São esses tipos de pergunta que faz com que o seu negócio comece a ter um formato diferente e atinja públicos específicos, podendo até aumentar o seu preço e melhorar o posicionamento da sua marca. Outro ponto que você precisa levar em consideração é o tipo de linguagem que ele utiliza. Quais termos normalmente eles utilizam para conversar com seus clientes, para conversar entre eles? Isso é muito importante na hora de persuadir, porque se você fala uma linguagem muito semelhante a uma pessoa, ela tende a confiar mais no que você está falando. Outro ponto também é os seus hábitos. Quais são as rotinas? E dentro dessa rotina, como o problema aparece? E como você resolve essa situação para aquele público? Tudo isso você precisa levar em consideração, até porque, se você é um prestador de serviço, naturalmente você vai falar muito mais sobre soluções do que de problemas. E aí, entendendo o problema do seu cliente, fica muito mais fácil vincular a sua solução. Se você vender para um público que não é B2B, o B2C, o consumidor final, as coisas não mudam muito. Você ainda precisa entender a região onde ele mora, onde ele vive, qual é o sexo do nicho que você quer atingir, qual o nível social. Vamos supor que você vende um serviço que não é para qualquer pessoa, ele tem um valor agregado. Então, como você vai fazer para atingir? Onde você procura? Quais são os bairros, quais são as regiões onde você teria mais facilidade para divulgar o seu serviço ou fechar mais clientes? Qual é o nível de escolaridade? Quais são os hábitos, onde eles vivem? Quais lugares frequentam? O que eles gostam de ouvir? Enfim, você precisa analisar totalmente o seu público para achar o pessoal ideal. Ou seja, se você identifica o seu público ideal, fica muito mais fácil de você conversar com ele. E assim, muito mais fácil você vai persuadir e vender o seu serviço. Porque um cliente que encontra um prestador de serviço que oferece exatamente o que ele precisa, fica totalmente satisfeito. Então, apenas uma observação: é a sua obrigação saber onde procurar as pessoas e saber no que elas estão interessadas. Porque, afinal, você é o empreendedor, você é o empresário. E quando se trata do seu negócio, você precisa ser expert. O próximo ponto parece um pouco bobo, mas muitas pessoas erram na questão de fechar negócios. Como, por exemplo, eles não sabem detalhadamente quais tipos de serviço o plano ou o pacote dele está englobando. Vamos supor, quando você escreve o serviço, fica fácil do cliente entender o que você faz e o que você não faz. E tudo isso é muito importante você colocar num contrato, porque só assim ele vai ficar por dentro de tudo e não vai ficar exigindo serviços que você não colocou ali e ele estava de acordo na hora do fechamento da venda. Enfim, isso é muito simples, mas eu vejo muitas pessoas errando porque elas oferecem um serviço, depois o cliente começa a solicitar alguns serviços a mais e ele acaba fazendo e prejudicando totalmente o tempo e o seu negócio. Outro ponto muito importante são as metas. Se você não tem meta, fica muito mais difícil de você mensurar se a sua empresa está crescendo ou se a sua empresa está tendo prejuízo, porque faturamento não necessariamente está relacionado ao lucro.
Você precisa ter metas para conseguir alcançar melhores patamares e também para conseguir mensurar o resultado da sua empresa. Vamos dar um exemplo. Imagina o seguinte: muitas vezes você começa a definir uma meta e começa a escrever um monte de coisa, um monte de ilusões, acreditando que você vai atingir. Vamos supor que hoje você vai fazer uma maratona. Da forma como você está, com o físico que você tem, é possível você completar, por exemplo, 25 quilômetros, que eu acredito que seja meia maratona? Enfim, se você não tem condições de fazer uma maratona inteira, não é só porque você quer que você vai conseguir. Na empresa é a mesma coisa. Se você não tem condições de atingir aquela meta, não é só porque você escreveu no papel que você vai atingir. Então o primeiro ponto que você precisa definir é metas que sejam realistas. Você não pode imaginar viajar na maionese porque realmente você vai atingir o que você tem condições de atingir. Então se você não fatura 10 mil e você escreveu no papel que quer atingir 10 mil, bom, eu sinto muito em começar a ser um estraga-prazer, mas é muito improvável que você consiga sem saber se você tem condições plenas de atingir esse valor. Porque o primeiro ponto que você precisa analisar dentro da meta é o que você vai precisar aprender para conseguir ter esse resultado. O segundo ponto é o que é necessário fazer para você ter esse resultado. Então você está baseado muito no que você ainda não sabe e está baseado também no que precisa ser feito. E só aí, quando você começar a melhorar suas qualidades profissionais e também a qualidade estratégica, que você vai atingir a sua meta. Não adianta você definir metas que são absurdas. Você não vai atingir se você não tiver condições de atingi-las. Agora, se você acredita que tem total condições de atingi-las e começa a definir metas e coloca metas altíssimas, não tem problema nenhum, porque o que define realmente a estratégia que você vai utilizar, a forma como você vai caminhar, a velocidade que o seu negócio vai atingir, é você. E se você tem total condições, coloque metas altas mesmo. Então, se você quer decolar no seu negócio, meta é muito importante. Mas não só ter meta, ter um planejamento estruturado e saber exatamente o que precisa ser feito para que o seu negócio comece a atingir resultados incríveis. E isso depende muito de você. Outro ponto que é importante é anunciar nas redes sociais. Se você já ouviu falar de links patrocinados, isso não passa mais do que anúncios no Facebook, Instagram ou até mesmo no Google. Existem outras plataformas como LinkedIn, enfim, várias outras. Mas nesse caso específico eu vou falar do Facebook e do Instagram. Se você não trabalha no Facebook e no Instagram, está na hora de você começar a trabalhar com esses links patrocinados. Só as postagens no grupo não ajudam o seu negócio. Podem até ajudar temporariamente, mas se o Facebook perceber que você está fazendo spam, ele vai bloquear suas postagens e até pode bloquear sua página. E isso é um problema para você, porque a sua página da sua empresa é onde as pessoas conseguem identificar o seu serviço. Isso acaba atrapalhando totalmente o seu negócio. Mas antes de começar a anunciar o seu projeto, você precisa ficar ligado nas regras da família Facebook. Porque o Facebook é uma rede social, então ele tem sim algumas regras. E a primeira regra é experiência premium para o usuário. Ou seja, a pessoa que está utilizando a rede social precisa gostar da rede social. Então, as pessoas que estão ali compartilhando as coisas, os conteúdos, tem que fazer com que a pessoa que está observando a rede social goste daquilo. Então você, como empresa, não adianta fazer uma vitrine de produtos. As pessoas não vão na rede social para procurar produtos. Elas estão na rede social simplesmente para admirar as coisas, assistir vídeos, ver a vida de amigos, ficar o tempo inteiro lá fazendo coisas que ele sente relaxado. É algo que é entretenimento. E se você aparece oferecendo um produto o tempo inteiro, o Facebook vai analisar se a pessoa está gostando ou não. Não gostando, ele não veicula mais as suas postagens para o seu grupo de pessoas, para o seu grupo de amigos, que normalmente veiculava. Então você precisa ter em mente que a primeira coisa do Facebook é gerar uma experiência premium. O segundo tópico aqui é anunciantes vender. O que significa isso? Que se você anunciar, o Facebook quer muito que você venda. Até porque se você vender, você investe mais nele para vender mais ainda, correto? Então, muitas empresas elas focam só em vender. Isso é um problema, porque ele não está causando uma experiência. Então, às vezes você coloca lá R$100, R$200, R$1.000, R$10, mas você está perdendo para a pessoa que coloca 20, 30, porque ela está causando uma boa experiência. E aí, nos leilões de concorrência, que isso é um assunto um pouco mais avançado, mas nos leilões de concorrência você acaba não tendo tanta prioridade, porque você não gera uma boa experiência para o seu cliente. E aí, o que acontece é que a sua empresa acaba gastando mais no lead. Mas, link patrocinado é fundamental. Se você não sabe fazer,
você pode entrar em contato comigo, que aqui embaixo tem um link onde você pode falar com a minha equipe, falar comigo mesmo, para a gente começar a trabalhar os links patrocinados na sua empresa. Mas é fundamental para que você tenha um resultado incrível, principalmente para quem presta serviço. Um ponto muito importante é a geração de leads. Não adianta você prestar serviços e pedir indicação o tempo inteiro porque você não tem controle. Imagina que hoje o Facebook encerra as atividades, o Instagram encerra as atividades, coisa meio absurda, né? Mas vamos supor um mundo onde eles decidam não trabalhar mais. Enfim, qual é a lista de pessoas que você tem para começar a comunicar e vender o seu serviço? Bom, se você não tem nenhuma, gerar leads pode ser estratégia para você ter o seu próprio público e aí não depender exclusivamente do Facebook e nem do Instagram. Você pode depender exclusivamente da sua lista, ou seja, de pessoas que já têm interesse no seu produto. E isso é uma vantagem de mercado muito grande, porque você sai na frente da concorrência. Eu duvido que um concorrente direto seu tenha uma lista de clientes próprio, e isso facilita muito no seu negócio. Outro ponto muito importante é melhorar as suas vendas presenciais. Se você presta serviço, naturalmente você tem que vender o tempo inteiro. E se você não tem uma equipe, as vendas estão sob sua responsabilidade. Então, você precisa capacitar-se e, mais ainda, se você tiver alguém na sua equipe, você precisa treinar a equipe ou contratar alguém que saiba vender. Até porque a venda é essencial. Não adianta você estudar seu nicho, não adianta você escrever com maiores detalhes o que você faz, definir planos incríveis para o seu cliente, fazer com que a sua divulgação atinja o máximo de pessoas que se cadastram e geram leads com metas totalmente factíveis e realmente alcançáveis se você não souber vender. Nada disso vale a pena se você não souber fazer com que as pessoas se interessem pelo seu produto. Porque muitas vezes o preço do seu produto, o valor do seu produto está na hora de comunicar ele para o cliente, ou seja, vender. Então, se você não tem uma capacidade de venda muito alta, eu sugiro que você melhore totalmente essa habilidade. Outro ponto muito importante é trabalhar a sua equipe de vendas ou trabalhar a sua habilidade de vendas. Vender é algo que você vai precisar sempre, principalmente prestando serviços. Então, faça uma consultoria, faça um treinamento com a sua equipe, contrate alguém especialista na parte de negociações para que os seus vendedores tenham uma percepção melhor de como abordar os seus clientes no mercado. Se você precisar de uma consultoria ou de uma mentoria, esse trabalho também é feito pela minha agência. E aí, eu posso te ajudar da melhor forma possível para que você faça um plano de vendas, gere uma forma de mensurar os seus resultados, estruturar todo o planejamento de como você vai abordar os seus clientes, enfim, é possível fazer um trabalho totalmente diferenciado e específico para a sua área. Você pode acessar o nosso link e conversar com a nossa equipe para falar a respeito de como você quer melhorar os seus resultados. Enfim, é importante divulgar como vender. Então, se você consegue conciliar essas duas habilidades da melhor forma possível, não vai faltar clientes para você. E, embora não falte clientes, você precisa fazer o seguinte: mensurar os seus resultados. Não adianta eu ter uma carteira lotada de clientes que me ocupa muito tempo, mas que não me dá lucro nenhum. Então, mensurar resultados e saber onde ajustar é fundamental em qualquer negócio, seja ele pequeno, seja ele grande, seja serviço, seja produto. Mensurar resultado é sempre importante para o empresário. Bom, essas são as dicas sobre como vender na internet. Então, recapitulando, fazendo um resumo, você precisa definir um nicho para persuadir ele com mais facilidade, afinal você vai falar da mesma forma que ele. Você precisa fazer com que as pessoas entendam totalmente o seu produto, então você precisa escrever ele da melhor forma possível. Se possível, fazer também um contrato, onde a pessoa possa assinar toda vez que você feche um acordo ou uma negociação. Outro ponto é definir as suas metas. Outro ponto é melhorar sua capacidade de vendas e anunciar no Instagram e no Facebook com links patrocinados. Esse é o primeiro conteúdo do meu canal e eu espero poder ter te ajudado da melhor forma possível. E qualquer dúvida que você tem acesso às minhas redes sociais e também à minha equipe. Muito obrigado por estar até aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.